Então, iniciando aí, né, oficialmente a nossa quarta aula de língua portuguesa. Mais uma quinta-feira aí, nos encontrando aqui pela plataforma. E na semana passada nós trabalhamos sobre ortografia, fizemos aí uma revisão do conteúdo da antepenúltima aula e falamos sobre ortografia, trabalhamos alguns conceitos, fizemos alguns exercícios. A aula continua disponível para vocês, né? Lá no perfil, no perfil do Vale Ensina no YouTube. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho o conteúdo, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês aí, tá bom? Opa, só um minutinho, pessoal. Não deu, não é isso. Mesma coisa da aula passada. Só um minutinho, tá? Deixa eu só fechar aqui o vídeo. Perdão, gente, eu aqui com o microfone desligado e falando sozinha. Meu Deus, me desculpem. A tela está sendo compartilhada. Aparece alguma coisa para vocês? Vocês conseguem ver?
Aparece um monte de pasta, Priscila. Não Várias aparece o pastas. arquivo? Não aparece o arquivo, Ai, aparece, acho que metade das pastas que você tem aí. ai, Jesus, muita coisa. Vocês estão me achando doida quando vem. Peraí, se deixa eu pausar aqui. Eu não sei porque a pasta tá, o arquivo está aberto, mas não. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Os dois arquivos da aula de hoje estão abertos e eles não estão aparecendo. Aparece um só. Não é esse que eu quero agora, eu quero o outro. Só um instante, tá? Ai, meu Deus. Ah, começou a aparecer um que é de crase. É esse mesmo. Agora ele foi, esse abençoado. Agora foi. Se, a- Se abre lá pela tela inicial, lá pelo plano de fundo, não vai, tem que ir na pasta de arquivos. Essa tecnologia. Meninas, então, boa noite, né? Hoje nós vamos iniciar aí a nossa aula falando sobre a tão complicada crase, né? Que traz tantas dúvidas aí, coloca o acentinho, não coloca. Nós entendemos na semana passada que a crase é aquele acento agudo, né, voltado para a esquerda, ao contrário do acento agudo, que é para a direita. O A craseado, ele sempre vai ter o acentinho direcionado para o lado esquerdo. Quando o A está com acentuado para o lado direito, é acento agudo que nós chamamos. Então, aí eu trouxe para vocês, né, a identificação da crase, quando nós devemos quando que nós devemos utilizar. Deixa eu só retirar aqui da tela. Isso, deixar aqui nesse cantinho que fica mais fácil para eu poder fazer a leitura para vocês. Então, aí eu trouxe, né, a, a origem da palavra crase. Eu acho que é interessante nós termos esse conhecimento, né, de onde que veio, como que surgiu a palavra, a palavra-chave que nós estamos tendo conhecimento na noite. Aí eu trouxe aí para vocês que a palavra crase, ela tem origem na Grécia, que tem a significação de mistura ou fusão. E dentro da nossa língua portuguesa, ela indica a contração de duas vogais idênticas, nesse caso, a. Trouxe aí também, né, o símbolozinho da crase, bem definido que ele é desenhado aí, né, para a esquerda. É a junção da preposição a com o artigo definido a. Então, quando nós precisamos colocar numa oração aí, dentro de uma oração, a preposição a e um artigo definido a, nós temos que colocar esse a acraseado. Ela também pode acontecer na junção da preposição a com pronomes que comecem com a letra A. Por exemplo, aquele, aquela, aquilo, aquelas, aqueles. Então, sempre que houver a preposição a, necessidade de fazer a junção da preposição a junto com o artigo definido a, né? Porque artigo definido é umas, né? Uma, uns, umas. Nós não temos uma definição correta, é indefinido.
Quando nós chamamos de artigo definido, nós estamos deixando claro que é aquela moça, é a caneta. Então, sempre que houver a necessidade de fazer a junção da preposição a, dessa preposição a, e do artigo definido a também, sempre que o artigo definido for a e a preposição a, nós teremos aí um a acraseado, né? Um a acentuado com a crase. A junção de a, que eu coloquei aqui embaixo, ó, ela resulta no a com crase, ou seja, em a, olha o acentinho aí, aquela, aquele, aquilo. Sempre que houver isso, o fenômeno será indicado por intermédio do acento grave. Então, sempre que precisar colocar, sempre que houver a preposição a, repito, com o artigo a, sempre ele vai ser acraseado. Ou então a preposição a com pronomes, com a, aquela, aquele, aquilo, sempre o a será acraseado, tá? Deixa eu mudar aqui o slide. Deixa eu limpar aqui. Aí no seguinte slide eu coloquei quais são as regras, né? De quando nós usamos a crase. Nós usamos a crase antes de palavras femininas, trouxe passo a passo aí. Poderia ter colocado tudo em um contexto só, mas eu achei que ficaria muito acumulativo, muita informação, né? E como é um conteúdo que traz, que gera muita dúvida, eu preferi fazendo por partes. Vai ficar um pouquinho mais extenso, mas eu acho que vai ser um pouco mais fácil de compreender. Então, quais são essas regras, né? As regras de quando usamos a crase. Nós usamos a crase antes de palavras femininas. Aí eu coloquei, né? Trouxe de forma bem simples. Experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Então, altere a frase para uma palavra masculina. Se tiver sentido, a crase. Escola, colégio. Vou ao colégio. Ok, faz sentido. Então, quando usar escola, será vou à escola. Olha a junção aí, ó. Deixa eu só. Ó. Vou à escola, né? Vou ao colégio. Troquei escola por colégio. Deu certo? Ficou com sentido a palavra? Então ela tem crase. Fui à escola. Fomos à praça. Você vai à padaria agora? Uma pergunta. Mas o azinho ele está acraseado. Então sempre antes de palavras femininas, nós utilizamos a crase. Quando acompanha os verbos que indicam destino, quando sempre que indicar verbo, aparecer o verbo que indica um destino de onde estamos indo, de onde a pessoa vai voltar, esse a também será craseado. Vou à padaria. Fomos à praia. Voltei à loja. Está indicando, né, o local. Vou aonde? Eu vou à padaria. Então, está indicando um local, está indicando um destino. Praia, mesma coisa, e a loja, mesma coisa, tá? Quarto slide. Opa, nosso quarto slide. Em expressões, quando também que vale a regra de usarmos a crase? Em expressões que indicam hora. Vejo muito, né? Nós vemos muito em redes sociais, em anúncios publicitários, né? Propagandas, questão do horário. E algumas vezes aparece ali alguns erros que são gritantes, né? As pessoas esquecem do acentinho, como que coloca. Então, acho que vale essa dica também. Antes de locuções indicativas de horas, empregue o acento grave. Então, vai falar de horário, sempre tem que estar acentuado aí, o A está acentuado com o acento do A acraseado. Utiliza-se a crase antes de um numeral cardinal que indicam as horas exatas. Termino meu trabalho, termino meu trabalho às 5 horas. Então, esse A será craseado. Termino meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12 horas e 30 minutos. Entro a 1. Quando fala 1 aqui, você já sabe, você consegue compreender. Aí eu volto lá no nosso assunto da primeira aula.
o seu conhecimento, a sua inferência, né, sobre conhecimento de mundo, que está querendo dizer que entra 1 hora, né, seja 1 hora, né, nós falamos erradamente 1 hora da tarde, são 13 horas, mas pode ser 1 hora da tarde ou pode ser 1 hora da manhã, entra uma, ela não está falando o que, que vai acontecer, mas nós sabemos que nós conseguimos compreender que está fazendo referência a horas. Às 3 horas começaremos a estudar. Olha o A craseado aí no início. A partida de futebol terá início às 17 horas. Trouxe várias frases com vários exemplos, tá? Ele esteve aqui às 8 horas, mas foi embora porque não te encontrou. Então, tem várias maneiras aí de fazermos o uso da crase em questão de horário, tá? Mas tem uma ressalva. Por outro lado, quando elas são acompanhadas de preposições, aí vale uma atenção. Então, assim, sem a preposição, esse azinho ele vai aparecer craseado. Tem a preposição, nós temos que ter cuidado, devemos ter toda a atenção aí, tá? Trouxe aqui para vocês, ó. Deixa eu só ver se eu consigo retirar esse. Tirei. Aí. Ó, por outro lado, quando acompanhadas de preposições, quais são essas preposições? A preposição para, a preposição para, a preposição desde, a preposição após, a preposição perante e a preposição com. Não utiliza-se a crase. Então, assim, sempre que aparecer essas 5 preposições aí, o a, antes de horário, o a não será craseado. Então, vale fazer essa anotação aí, meninas, depois, tá? Para não ter confusão, para vocês não se perderem, né? Que de repente, às vezes, cai numa pegadinha, cai muita pegadinha. Então, é bom nós termos esse cuidado. O A vai ser acraseado antes de horário, né? Em relação a horas, se não tiver as preposições para, desde, após, perante, com. Se aparecer uma dessas preposições, o A ele não será craseado, tá? Apareceu essas preposições, nós não colocamos a crase no A. Se não aparecem essas preposições, aí, se for um assunto referente ao horário, o A será craseado. Trouxe alguns exemplos também. Ele decidiu ir embora, pois estava esperando, ó, desde, olha a preposição desde aí, desde as 10 horas. Marcar o encontro no restaurante para as 20 horas. Então, esse para aqui, ele é uma preposição. Então, o nosso as, ele não será craseado. Fique tranquilo que eu estarei no trabalho até às 9 horas. Olha o até aí, tá? Uma preposição. Ficamos com reunião desde às 12 horas. Olha outra preposição. Chegamos após, olha o após, é uma preposição, às 18 horas. O congresso está marcado para as 15 horas. Então, vale, né, fazer essa anotação aí, vale dar um print na tela aí, que essas preposições, essas 5 preposições, elas anulam o direito do ar ser acraseado, tá bom? Aí eu coloquei outras normas aí, outros tópicos que entram como regras. Antes de locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Então já começa a dar mais uma complicadinha. A crase ela tem todo um contexto para ser trabalhado, tá? Deixa eu só desfazer aqui para não gerar confusão depois. E Ó, então, antes de locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Às vezes chegamos mais cedo à escola.
ele terminou a prova às pressas, tempo, né? Modo aí, perdão. Modo, às pressas, pois já passava do horário. Então, esse às pressas aqui é a locução adverbial de modo, né? De estar ali na pressa, correndo. Então, ele vai ser acraseado. Às vezes, chegamos mais cedo à escola. É uma locução adverbial também, tá bom? Estão conseguindo compreender até aí, pessoal? Posso dar continuidade? Sim, para mim tudo ok, tá ótimo. Então, tá bom, então. Obrigada. Nada. Aí, nas locuções adverbiais prepositivas conjuntivas, também o a ele vai ser acraseado. Deixa eu só diminuir aqui. Isso. Nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas. Saímos à noite. Ó, olha o azinho aí aparecendo acraseado. Ó, saímos à noite. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Então, olha o a no início aí, né? Tem gente que tem dúvida se o a no início de uma oração ele pode ser acraseado. Sim, ele pode ser acraseado, tá? Tudo vai depender das palavras que vão complementar esta oração. Veja, né? Aí tem aí uma, né? Tá chamando atenção no vocativo e continua aí. Nós já vimos isso também nas aulas anteriores. Isto foi às pressas. Então, a também aparece acraseado. Aí eu trouxe aí exemplos de locuções, né? Prepositivas e conjuntivas. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, à moda de. Então, sempre que a palavra tiver à medida que, dentro da oração aparecer esse conjuntinho aí, à medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, à moda de alguma coisa, o a será craseado, tá? O a sempre vai ser acraseado. Trouxe até aí uma tirinha, né, trouxe até uma tirinha como exemplo, né? Que é coisa que aparece muito em provas, em testes, muito a tirinha ela é frequente aí, né? Tirinhas, a charge, são figuras que aparecem, são figurinhas carimbadas dentro de uma prova, seja ela a nível de processo seletivo, a nível de processo de prova de concurso público, ou até mesmo no dia a dia dentro da sala de aula. Às vezes, sempre. Às vezes, sempre, o as está acraseada aí, ó. Às vezes, porque é uma preposição, né? Às vezes. E o às vezes, aqui, é indiferente se ele está sendo afirmativo, exclamativo, no caso, ou interrogativo, dentro da oração, ele vai ser acraseado. Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar Camilo. Às vezes, sempre tem crase. E o que é paradoxo, né? Aí o outro personagem pergunta. Ele entende que tem crase, mas o outro coleguinha pergunta aí o que seria o paradoxo. Mas o foco principal é às vezes, para não esquecer que às vezes sempre tem crase. Vocês conseguiram entender aí a mensagem da tirinha, né? Às vezes, sempre, às vezes, sempre. Se gente, isso é um paradoxo, é para ajudar a lembrar Camilo, né? Continua aí que o às vezes sempre tem crase. Então não tem como errar, né? Sempre que vocês lembrarem aí do às vezes, vocês lembrarão desta aula, que sempre às vezes vai ter crase. Nós vemos aí muitas postagens, muitas formas escritas e às vezes e o às vezes aparece sem a bendita da crase. E a crase ela vem, o às vezes sempre vai ter crase, sempre, porque é uma locução prepositiva, tá bom? Também aparece a crase aí
também aparece a crase. Deixa eu limpar. Antes dos pronomes demonstrativos, como aquilo, aquele, aquela, que já falei lá atrás no primeiro slide, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, no verão voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Vou àquele lugar. São pronomes demonstrativos, né? Está demonstrando algo, está demonstrando alguma situação, algum lugar. Então, ele vai ser acraseado. O A desta frase, né, desta palavra, e eu estou me batendo aqui com o bendito do lapisinho para poder marcar. O A desta palavra, aquela, aquele, aquilo, aqueles, aquela, seja no singular ou no plural, ele vai ser também acraseado, tá bom? Passando para o próximo slide aí, nós vamos ver que antes da locução, a moda de, quando ela estiver subentendida, o A também será acraseado, né? Quando ela estiver subentendida, não estiver declarada, mas ela estiver dado entendimento, determinado entendimento, o A também será acraseado. Veste roupas à moda de Luís XV, né? Dribla a moda de Pelé. Escreve a moda de José de Alencar. Então, independente se está falando sobre vestimenta, se está falando sobre a maneira que o jogador faz ou a escrita do autor, a palavra vai estar a moda de, o A será craseado, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Ai, tá difícil hoje. Então, sempre que a palavra moda de aparecer dentro da oração, o A que anteceder esta palavra, ele será um A craseado, tá bom? Quando que não ocorre a crase? Né? Nós temos essa dúvida. Sabemos agora que ela ocorre antes de palavras femininas, antes de locuções conjuntivas, antes de preposições. E quando não acontece? Quando que não vai acontecer a crase? A crase ela não vai acontecer antes de palavra masculina, na grande maioria. Vale a ressalva aí que não são todas as palavras masculinas que impedem o uso da crase. A grande maioria. Porém, algumas palavras masculinas ainda usa, né? É utilizado o acento da crase aí no A. Isso acontece porque antes de palavra masculina não ocorre o artigo a, né? Lembra que lá no primeiro slide eu falei para vocês que a crase é a junção da preposição a com o artigo a. Azinho com azinho forma-se o a acraseado. Então, por que que na palavra masculina, nas palavras masculinas, a grande maioria delas não utiliza? Porque é difícil a palavra masculina que nós utilizamos o artigo a. Se não tem o artigo a, por que que nós iremos, então, como que nós iremos transformar num acraseado? Né? Nós não temos como colocar a palavra masculina, grande parte das palavras masculinas, elas são masculinas, elas não terminam com A no final. Então, o artigo, ele deve ser definido, mas como O. Por quê? Porque indica o masculino. Então, se a palavra ela é masculina, não aparece o artigo A, o artigo definido A, que é indicador de um gênero feminino, como eu bem deixei claro aqui para vocês. Por exemplo, o pagamento das dívidas foi feito a prazo. Deixa eu ver se eu consigo. Agora vai. Ó, o artigo A aí. Agora eu consegui usar o lápis. O pagamento das dívidas foi feito a prazo. Olha o A. Tem um A aqui. Porém, prazo é uma palavra masculina. Então, se é uma palavra masculina, eu não faço a utilização de um outro A, né? Então, eu vou somente colocar aí somente o Azinho, só a letra A, sem acento algum. Os primos foram para a fazenda andar a cavalo, ó.
Eles estão andando a cavalo. O cavalo é masculino, é um gênero masculino. Não necessita do artigo a, né? Então, eu não posso colocar o a craseado. Tempere com pimenta e sal a gosto, não é a gosta, a gosto. Finaliza aí a palavra no gênero masculino. Então, este a aqui também, ele não é acraseado. Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. Palavra masculina, o artigo que aparece aqui, né? Ele não perdão, eles viajaram a bordo, não é um artigo masculino, porém é uma palavrinha, uma letra, né? Uma conjunção aí que não tem como nós utilizarmos o acraseado. Marcos foi a pé. Pé também é relacionado, né, ao gênero masculino para o escritório. Então, esse a aqui antes de pé, ele também segue sem acento. Então, algumas palavras, algumas palavras no gênero masculino, elas necessitam, mas nós, a grande maioria das palavras masculinas, nós não utilizamos a crase. A crase, ela vai ser mais utilizada para palavras do gênero femininos, tá bom? Aí eu trouxe, né, coloquei aqui de novo, mais uma vez, da crase. Existe um caso em que o acento indicador da crase surge antes de uma palavra masculina. E isso acontecerá quando a expressão, olha a expressão moda aí, a moda de estiver implícita na frase. Ele cantou a canção a Roberto Carlos. O que é implícito? Ela está dentro da oração, ela está fazendo parte do contexto, mas ela não está declarada, né? Ela não está nítida para você entender que ela está ali, mas você compreende, porém você não vê, você não visualiza. Então, está implícito, ao contrário de explícito. Explícito é quando ela está exposta, está ali nítido, você bateu o olho, você enxergou. E implícito é algo quando está camuflado. Ela faz parte, mas ela não está totalmente nítida. Ele cantou a canção a Roberto Carlos. Nós sabemos que quando ele fala essa oração, ele cantou a canção a Roberto Carlos, nós conseguimos entender. Espera aí só um pouquinho. Nós conseguimos entender que esse A aqui, ó, ele está querendo dizer que a moda do Roberto Carlos, né? Ele fez a canção a moda do Roberto Carlos, cantou como se fosse o Roberto Carlos, porém não era. Ele cantou a canção a moda de Roberto Carlos. Ele fez um gol, ó, a moda, ele fez um gol a Pelé. Não é que ele fez um gol ao Pelé, é diferente. Ele fez um gol a Pelé. Se fosse ao Pelé, se fosse para o Pelé, seria ao Pelé, porque estaria direcionado para alguém. Ele fez um gol à moda Pelé, ou seja, como o jogador atuava, né, dentro dos campos ali. Ele comprou sapatos a Luís XV. Ele comprou sapatos à moda de Luís XV. Então, ele não comprou um sapato ao Luiz, ele comprou a moda a moda que o Luiz utilizava. Conseguiram compreender a questão da crase no quando ela, né, ela não é utilizada em palavras masculinas? E quando que aparece? Posso dar continuidade? Pode sim, Pri, tudo jóia. Então tá bom então, obrigada. Deixa eu só desfazer aqui, porque senão vai ficar tudo marcado. Aí. Opa, tem mais. Aí. Opa. Aí no próximo slide eu trouxe, né, que em casos que a crase
Em casos em que a crase ela é opcional, ela é facultativa, né? Ela não é obrigatória. Você pode ser utilizada como pode não ser utilizada. Neste caso, não há a obrigação. Usa se você quiser, se você achar que deve ser utilizado. Antes dos pronomes possessivos femininos. Então, lembre-se, lá no primeiro slide eu falei, né, que antes de palavras femininas, nós utilizamos a crase. Antes de pronomes possessivos e femininos, ela não é obrigatória. Então, antes de palavras femininas, há obrigatoriedade. Antes dos pronomes possessivos femininos, não há essa obrigatoriedade. Utiliza se você achar que vale a pena dentro do contexto. Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome ele é opcional. Então, não tem essa necessidade. Por isso que não é necessário, porque o artigo ele é opcional. Que o que vai fazer com que nós utilizemos a crase, o que determina, né, melhor dizendo, é o artigo. Se eu não necessito colocar esse artigo, eu não necessito colocar esta crase. Então, eu coloco se eu achar que vai ficar legal, que vai fazer parte do contexto apresentado. Eu devo satisfações à minha mãe, ou devo satisfações à minha mãe. A maneira que vocês colocarem, que nós colocarmos a crase ou não, estará correta. Por quê? Porque o pronome possessivo aí, o pronome possessivo minha, né? Ele permite que nós coloquemos o a craseado ou não por conta do artigo, porque o artigo não é obrigatório. Eu utilizando o artigo ou não, a minha oração ela vai ter um sentido, ela vai ter um contexto. Antes também dos substantivos femininos próprios. Então, antes de em casos, né, nos casos opcionais aí, antes dos pronomes possessivos, antes de substantivos femininos próprios. Nós também fazemos uso da crase ou não. Lembrando que, antes dos pronomes, dos nomes próprios femininos, o uso da crase ele é opcional. Até porque o artigo antes do nome ele não é obrigatório. A mesma situação dos pronomes possessivos femininos. Carlos fez um pedido à Mariana. Carlos fez um pedido à Mariana. O que vai mudar aí é somente se você colocar a crase ou não. Não há a obrigatoriedade, tá? Então, se for um pronome possessivo feminino, né? Já o meu, o teu, o nosso, aí é indiferente. Mas antes de pronome possessivo feminino, minha, tua, nossa, qualquer pronome possessivo feminino, o uso da crase, ela é facultativa, é opcional. Você usa se você achar que deve ser utilizado, que vai ter um contexto ali. Não colocou, não é erro. Colocou, também não é erro. É critério de quem está escrevendo a oração, tá bom? Depois da palavra até. Se depois da preposição até houver uma palavra feminina que aceita, né, que permite o artigo, a crase também será opcional. Então, casos que a crase ela se torna de forma opcional, pronomes possessivos femininos, substantivos femininos próprios, né? No caso, nome próprio aí, né? A professora, né? A Priscila. Vamos usar aí a Cíntia que está aí na sala. Cíntia fez um pedido à Priscila. Tanto estaria certo a Cíntia utilizar o a craseado, quanto não, porque é um substantivo próprio, é um nome, tá? Então não há necessidade de um artigo, tá bom? Depois da palavra até, ou se houver a palavra feminina que permita, né, que aceite o artigo, a crase também será opcional. Ela não se torna obrigatória. Trouxe duas orações como exemplo. Os amigos foram até a Praça General Osório. Ou, os amigos foram até a Praça General Osório. Tanto faz,
Por quê? Porque o até aqui, ó, ele está aqui. A palavra que vem antes, perdão, a palavra que vem depois é praça. Praça está no feminino. Ela admite o artigo. Então, ela se torna opcional, tá bom? Tudo certo até aí? Posso dar continuidade? Aí eu trouxe aí, ó, regras de quando não usar a crase. Quando que nós não devemos usar a crase? Ela não deve ser usada nas seguintes situações. Antes de palavra masculina, né? Eu deixei aí como uma, acho que é um lembrete bem básico aí. Nós não devemos utilizar a crase quando as palavras for antes de palavras masculinas, antes de verbo que não indique o destino, não está indicando destino, o verbo não indica destino, nós não utilizamos crase, antes de pronomes pessoais, do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, olhe. Então, nós já identificamos aí, em uma situação, os pronomes pessoais reto e os pronomes do caso oblíquo, né? Antes de pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta, essa. Não usamos crase, não se usa crase em palavras repetidas, dia a dia, né? Frente a frente. Nós já deparamos aí alguma situação, eu lembro de já ter visto e até mesmo ter escrito há algum tempo atrás, né? Frente a frente, o A estar acraseado, não é acraseado. As palavras se repetem, esse A não aparece acraseado. Ele é um A normal, sem o acento à esquerda. Cara a cara, gota a gota, ponto a ponto. Então, assim, todas essas palavras, se elas se repetem, necessita desse A no meio para dar a junção, ela não é acraseada. Ficamos cara a cara na festa de final de ano, né? Então, aí, ó, né? Cara a cara, não é o cara, não é o A, não é acraseado. Aparece cara no primeiro termo e aparece cara no segundo. Porém, o Azinho ele não é acraseado. Ele é um A escrito de maneira normal. Na festa de final de ano, dia a dia nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota, tá bom? Então, sempre que as palavras se repetirem, nós não utilizamos o A acraseado, tá? Antes de verbos que não indiquem destino, trouxe alguns exemplos. Estava disposto a salvar a menina, mas não está dando indicação do destino. Salvar a menina da onde? De quê? Não tem um destino, então o A não vai ser acraseado. Passava o dia a cantar. Comprometeu-se a estudar mais. São termos aí que o A não necessita da crase. Antes de pronomes demonstrativos, aí eu trouxe os exemplos. Era a isso que nós nos referíamos. O A aí, ele não aparece acraseado. Deixa eu ver se eu consigo. Quando o A aqui não aparece acraseado. Show. Ó. O A não aparece acraseado aqui. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Ó, aqui também o A não aparece acraseado. Esse negócio não está legal. Vamos mudar aqui. Ó. Opa! O A não aparece acraseado. Antes de internet, ele não aparece acraseado. Já aderiste a este plano? Ó, o A também não aparece acraseado. Por quê? Porque são pronomes demonstrativos que aparecem depois deste A. Ó, este. Quando aderir a esse plano, né?
professora marcou o A errado aqui embaixo. É esse daqui. A esse plano era a isso, é um pronome demonstrativo. Então, nós não utilizamos a crase, tá? Outra situação, deixa eu só tirar aqui da minha frente para poder falar com vocês. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, falamos a elas sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Deram o troco a ele. Então, olha aqui. Pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. A ela. Nós não utilizamos. Então, o A vai permanecer normal. Ofereceram a mim. Também nós não utilizamos. Deram um troco a ele, né? Gênero masculino aí, também nós não utilizamos. Os pronomes do caso reto são, coloquei no slide anterior e coloquei nesse também para que vocês possam ter aí bem nítido, bem firme na memória de vocês. É o eu, o tu, o ele, o nós, o vós, eles, e os pronomes do caso oblíquo. Me perguntaram, né? Veio até mim, falou comigo, né? Te perguntei, ti, nós não utilizamos muito ti na língua portuguesa. Utilizava-se antigamente, alguns anos atrás, muitos anos atrás. Hoje é dificilmente, mas quando aparecer, e se tiver um A, vocês sabem, antes, né, do ti, vocês já têm aí em memória que não é acraseado. Contigo, se, o, lhe, sempre que aparecer esses pronomes do caso oblíquo aí, o A ele não será acraseado, tá bom? Deixa eu só limpar aqui a tela. E vamos para o próximo slide. Aí eu trouxe aí, né, achei essa imagem bacana. Deixa eu colocar aqui desse lado. 4 dicas fáceis de crase. Sempre substitua, primeira, substitua o que vem depois do artigo A por um termo masculino. Se você precisar de ao, a frase tem crase. Vou à escola, vou ao colégio. Conseguiu trocar pelo termo ao, a frase vai necessitar de uma crase. Chame a médica, chame o médico. Troca o termo do gênero masculino o artigo pelo gênero feminino para o masculino. Deu certo essa troca? Então, o A precisou trocar por ão, deu certo ao, o A vai ser acraseado. Se você trocou pelo artigo masculino, não há a crase. Chame a médica, chame o médico. Então, não dá, chame ao médica, né? Chame ao médico, não dá. Então, o A não vai ser acraseado. Lembre-se destas rimas. Vou a, volto da. A crase A. Vou a, volto de. Crase para quê? Né? Até uma pegadinha aí. Vou à Itália, volto da Itália. Troca o a pelo da. Deu certo? Teve sentido? Teve contexto? Opa, então a vai ser acraseado. Não teve sentido? Não teve contexto? O meu a não será acraseado. Vou a Portugal. Volto da Portugal? Não dá sentido, né? Não tem sentido. Volto da Portugal? Não. Vou a Portugal, volto de Portugal. Então, se não conseguir trocar o a pelo da, então ele não é. Se eu conseguir trocar o a pelo da, ele tem preposição. Se eu não conseguir, ele não existe essa preposição antes, tá bom? Vou repetir aqui, ó. Vou à Itália, volto da Itália. Troquei o meu a pelo da, tem preposição. A preposição existe. Troquei o meu a por de, a preposição não vai existir. Volto à Itália, volto de Itália. Não, né? Não tem sentido. Volto da Itália. Opa, deu certo, se encaixou, soou bonito. O meu receptor da minha mensagem compreendeu. Então, o A vai ser acraseado. Volto a Portugal. Volto da Portugal não dá sentido. Não tem, né,
coerência, não tem sentido algum. Volto de Portugal. O D deu sentido, então esse A não será craseado, tá bom? Gravem aí, tirem um print dessa tela depois, que acho que essas 4 dicas aí, ela facilita muito a nossa vida, tá? Na indicação de horário, a crase na contagem de hora. Ó, na indicação de horário, vírgula, a crase. Na indicação de horas, não. Chego às 2 horas, né? Tá falando de horário. Na contagem de horas, não há crase. As 2 horas do filme passaram a voar. Então, quando vai falar, fazer referência à hora, ao tempo do horário, a crase vai aparecer. Se está contando algo sobre a hora, nesse caso aqui, as 2 horas do filme passaram a voar. Esse as aqui, que aparece aqui no início desta oração, ele não é acraseado. Memorize. Quer à tarde, quer à noite, use a crase à frente de expressões femininas. Independente de ser à tarde ou à noite, use a crase antes de expressões femininas. Então, sempre antes dessas expressões femininas, o A ele será acraseado. Vire à direita. Falou tudo às claras. São expressões femininas que terminam com gênero feminino aí. Então, o A será acraseado. Tudo certo até aí para vocês na questão da crase? Vocês querem que eu reforce e fale alguma coisa a mais? Ou o material tá bom? Vocês querem mais alguma explicação? Para mim tá tudo certo, Priscila. Tá tudo certo, Marisa? Tá sim. Então tá bom. Aí então, meninas, ó, hoje nós vamos trabalhar 2 assuntos, tá? Se eu não estou perdida no tempo aí, não estou fazendo confusão, eu acho que hoje é a nossa penúltima aula, e na semana que vem, como eu expliquei para vocês, né, a questão aí do compromisso por conta da escola, da demanda da escola, eu vou precisar antecipar a nossa aula. Então, nossa aula que seria na quinta-feira, nós estaremos nos encontrando na terça-feira. Algumas meninas entraram em contato, explicando que não consegue, que tem compromisso, a aula vai ficar gravada do mesmo jeito. Não tem problema algum. E repito, né, reforça a fala que eu falei no início, independente de ter acabado, né, se for a última aula mesmo, que eu preciso sentar com a Nayara para ver, conversar com a Nayara, se for a última aula mesmo na semana que vem, independente disso, eu me coloco à disposição, tá? Porque eu sei que as provas aí irão acontecer no decorrer dos próximos meses e não tem problema algum, tá bom? Independente de continuar a aula ou não, vocês podem me chamar aí que o que eu puder ajudar, tirar dúvida de vocês, eu estarei aqui, tá? Então, hoje nós falamos sobre a crase e agora nós vamos falar sobre a... Boa noite, Pri. Oi! Estou aqui. Eita, Tudo bem? você Boa tá noite, aí? meninas. Estou. Boa noite, meninas e meninos. Não sei se temos meninos. Sim, será a nossa última aula, semana que Então vem. eu não estou ficando maluquinha. Não, Chega essa tá bom? época, tá todo mundo avoada, Nem né? fale. Bom restante de aula, tá? Desculpa Obrigada, incomodar. Ná. Estou aqui. Por favor, fique aí. Tá bom? Então, nós falamos sobre a crase, né? Aquela abençoada crase que nos traz tanta dúvida, que nos gera tanta dúvida. E agora nós vamos falar sobre concordância nominal. Tentei falar sobre concordância verbal junto, mas assim, o conteúdo de concordância nominal é muito extenso. Muito extenso. Muita coisa, e a vontade é de colocar conteúdo, alimentar bastante, mas ia ficar muito conteúdo para hoje. Eu achei que não teríamos tempo suficiente por conta né, do nosso tempo aí. Então, eu vou falar só sobre a concordância nominal e na próxima aula nós continuamos. E as atividades eu vou disponibilizar até sábado, a mesma apostilinha para vocês, tá? Como eu fiz a semana passada, eu disponibilizo lá e vamos tentar fazer aí
na terça-feira uma devolutiva, ou depois também, não tem problema algum, tá bom? Deixa eu achar aqui o arquivo. Ah, isso já está aqui, prontinho. Então, eu até coloquei aí, né, a concordância verbal e concordância nominal, mas hoje o assunto vai ficar na concordância nominal, tá bom? Trouxe aí, né, o tema da nossa aula, a logo da nossa plataforma aí, quem não fazendo merchan, né? Quem não segue lá, quem tem Instagram, Facebook, dá uma olhadinha lá, até porque ficam algumas dicas lá. Os nossas aulas, o link das nossas aulas ficam disponíveis lá na página, @ValeEnsina, tá bom? Aí o concordância verbal, concordância nominal. Comecei a falar sobre concordância verbal e acabei depois mudando. O que é a concordância verbal? Ela é estabelecida entre o verbo e o sujeito da oração. Então, a concordância verbal, deixa eu achar aqui, quando ele quer, ele aparece. A concordância verbal, ela é estabelecida entre o verbo e o sujeito da oração. O verbo e o sujeito da oração, eles têm que concordarem. Se eles não concordarem, não vai existir essa concordância. É necessário que eles se concordem. O sujeito com o verbo, eles têm que ter sentido, eles têm que casar ali a mesma fala, a mesma proposta a ser apresentada ao leitor. E a concordância nominal, quando acontece? Ela acontece quando o núcleo do sintagma nominal e entre o núcleo desse sintagma nominal e os termos determinantes, que são os termos que são determinantes dentro de uma oração, que eles são necessários para que o leitor compreenda aquilo que está sendo apresentado. E apareceu agora. Então, aí eu trouxe também, né? Opa. Que a concordância é um processo utilizado pela língua para marcar formalmente as relações de determinação, ou dependência morfossintática existentes entre os termos dos sintagmas no interior das orações. Mais abaixo eu coloquei o conceito de sintagma. Não coloquei aqui em cima para não virar uma confusão, como nós dizemos, uma salada. Né? Fala de concordância, já entra o sintagma, eu coloquei a significação de sintagma mais abaixo, tá bom? A dependência morfossintática existente entre os termos dos sintagmas no interior das orações. Essas relações morfossintáticas entre os termos de uma oração, elas podem ser feitas por meio de uma concordância verbal entre o verbo e o sujeito da oração. Deixa eu ver se eu consigo. Espera lá. Bloqueou aqui tudo. Quer mudar. Então, a concordância verbal entre o sujeito da oração e a nominal. Aí passamos para a concordância nominal. O que seria essa concordância nominal aí? Agora mudou. Ó, a concordância nominal ela é estabelecida entre o núcleo de um sintagma, até deixei grifado em negrito aí para que vocês, né, memorizem essa palavrinha, nominal em suas flexões de gênero masculino e feminino, e número entre singular e plural, e todos os termos que determinam. As tigelas dos gatos são antigas, dentro de é uma única oração, né? Mas eu usei aí diminuir para ficar, né, para poder ocupar menos espaço e conseguir colocar mais conteúdo. As tigelas dos gatos são antigas. O núcleo do sintagma, qual que é o núcleo? Opa. Alguém quer entrar? Aí. Boa noite, Kátia. O núcleo do sintagma, qual que é aí?
é o as, ó. As. As das tigelas e o as das antigas. Por quê? Porque aqui em cima fala, aqui em cima nos diz, né, a gramática aí nos diz que é a concordância entre o núcleo de um sintagma nominal e suas flexões de gênero masculino e singular ou plural. Então, tigelas aqui é uma flexão, né, que está aí no número do plural e é feminina. E antigas também. Então, tem essa concordância, tem essa flexão. Quando fala as tigelas dos gatos são antigas, então está concordando. Tanto as tigelas quanto antigas, elas terminam no mesmo sentido, as femininos e no plural. Então, elas são o núcleo desse sintagma. Então, há uma concordância nominal. Eu coloquei aqui embaixo um lembrete, né? Que o sintagma ele tem como núcleo um nome ou um pronome. E o sintagma verbal, ele tem como núcleo um verbo. Então, o nominal, vai ter sempre como núcleo um nome ou um pronome. E o verbal, já está dizendo, né? É um verbo. Qual que é a regra geral de concordância nominal? São quando aparecem aí os adjetivos, os pronomes, os artigos, os numerais e particípios, sintagmas nominais determinantes. Esses são sintagmas, os particípios são sintagmas nominais determinantes, eles que determinarão essa concordância. Eles vão concordar em gênero e número com o núcleo do sintagma nominal. Flexionam com gênero e número de acordo com as flexões do substantivo. Aí entra substantivo, pronome, numeral, a qual está fazendo referência. Aí eu trouxe aí para vocês o que seriam esses sintagmas nominais determinantes. Os adjetivos, os pronomes, os artigos, os numerais, os particípios. Então, todos esses sintagmas nominais, eles são determinantes dentro de uma oração. Os adjetivos, os pronomes adjetivos, os artigos, os numerais e os particípios. E os sintagmas nominais determinados, quais são? São os substantivos, os pronomes, os numerais substantivos. Lembre-se que os sintagmas nominais determinantes, eles concordam em gênero e número com sintagmas nominais. Então, sempre vai concordar. O gênero e o número, ele vai ter que estar concordando. Eu não posso falar masculino e colocar lá o número referente a feminino. Vai concordar. Lembra do exemplo do gato lá, das tigelas antigas. Concordou. As tigelas antigas, elas concordam aí, tem uma concordância entre as duas palavras. Por isso que ela é uma concordância nominal, tá bom? Casos especiais, alguns casos especiais de concordância nominal. Os adjetivos propostos aos substantivos, né? Faltou um R aí na hora da digitação e antes de mandar lá para vocês, eu faço a correção, tá? Os adjetivos propostos aos substantivos. Quando acontece? Quando há modificação de 2 ou mais substantivos. Deixa eu só mudar de ladinho aqui, essa barrinha. Ó. Modificação de 2 ou mais substantivos. Quando um ou mais adjetivos modificam 2 ou mais substantivos que antecedem a 2 possibilidades de concordância. Então, vale a pena a leitura aí com calma. Deixa eu só ver se eu consigo desfazer. Aí, consegui. Ó, quando a modificação de 2 ou mais substantivos teve mudança de 2 ou mais substantivos, então está tendo uma concordância aí. Quando um ou mais adjetivos se modificam, quando um ou mais adjetivos modificam 2 ou mais substantivos que os antecedem, há 2 possibilidades de concordância. O adjetivo ele vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, preste atenção, o adjetivo ele concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo que tem dentro da oração. Trouxe um exemplo aí para vocês. O macaco e a onça
enfurecida foram para a parte de trás da jaula. Aí tem o exemplo aí para vocês, né? Coloquei aí como exemplo. Trouxe aí bem explicadinho. Deixa eu achar aqui agora o lapisinho. Macaco é o substantivo masculino e está no singular. A onça, ela é um substantivo feminino e também está no singular. Não são os macacos nem as onças, né? Não são, a oração não está, o macaco e as onças, estão todos no singular, tanto o macaco quanto a onça. E o enfurecido é o adjetivo feminino. Quando a oração aí, quando aparece na oração, vou voltar um slide anterior. Quando aparece na oração aí, ai, peraí, gente. Quando aparece na oração, eita, que hoje tá... Quando aparece aqui na oração para vocês, ó, o macaco e a onça enfurecida foram para a parte de trás. Eu acho que agora eu consigo. Aí. O macaco é o substantivo masculino. Ele está aqui. É um substantivo masculino. Lembra que na aula passada nós falamos, né? Na aula passada, na aula retrasada, aqui é somente o macaco. O macaco vai aparecer com letra minúscula, só lembrando aí, né? O M vai ser em letra minúscula, porque ele só está fazendo referência ao animal. Se o macaco tivesse um nome, o nome seria em letra maiúscula, a mesma coisa da onça, tá? O macaco e a onça enfurecida, esse enfurecida está fazendo referência quando eu quero que a canetinha aqui apareceu. Esse enfurecido aqui está fazendo referência à onça, não é ao macaco, porque senão seria enfurecido. Então, enfurecida, ele está fazendo referência à onça. Ele é um adjetivo feminino e também está no singular. Deixa eu ver se eu consigo aí ir apagando aqui, para ficar mais fácil a compreensão para vocês. Observe que, nesse caso, entendemos que o adjetivo ele se refere ao segundo substantivo. Então, o enfurecido não está falando sobre o macaco, né? Ele não está falando sobre o macaco, ele fala sobre a onça. Esse adjetivo é da onça. Quem está enfurecida? A onça. Foram para a parte de trás da jaula. Deixa eu subir aqui. Aí. Observe que, nesse caso, entendemos que o adjetivo ele se refere somente ao segundo substantivo. Então, a modificação ela está referente a um adjetivo, a um substantivo. Quando um ou mais adjetivos modificam dois ou mais substantivos que antecedem as duas possibilidades de concordância. Então, quando tiver essa modificação, aí vai existir duas possibilidades de concordância. O adjetivo ele vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo, perdão. Ele vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, o adjetivo nessa oração está concordando com quem? Quem que é o substantivo mais próximo? A onça. Então, ele vai concordar com a onça. Ele não concorda com o macaco. Tá? Então, o adjetivo aqui, ele tem que fazer referência ao substantivo mais próximo. Eu não poderia colocar aqui o macaco e a onça colocar um adjetivo referente ao macaco. Eu tenho que colocar um adjetivo referente à onça. Por quê? Que é o substantivo mais próximo dentro desta oração, tá? Observe que, nesse caso, já coloquei aí, né, que o adjetivo ele faz referente somente ao segundo substantivo. E qual é a segunda possibilidade? A primeira é essa, né?
o adjetivo fazer referência ao segundo substantivo, ou seja, ao substantivo mais próximo dentro da oração. E a segunda possibilidade é o adjetivo flexionar-se no plural. O macaco e a onça, enfurecidos, foram para a parte de trás da jaula. Então, pera lá. A primeira possibilidade é o adjetivo concordar com o substantivo mais próximo dele. E a segunda possibilidade é o adjetivo ele ser referente aos dois. Ele entra no plural, ele é flexionado na forma do plural. Ele não pode, de maneira alguma, concordar somente com o primeiro substantivo. Ou ele concorda, ou ele vai concordar, ou ele vai concordar com a onça, ou ele vai concordar com a onça, ou ele concorda com os dois. Mas com o macaco, né, no caso dentro desta oração aqui, que é o macaco, ele não pode ter essa concordância, tá? Então, eu risco aí, eu anulo, né? Então, o meu adjetivo, numa concordância nominal, isso falando sobre concordância nominal, no meu adjetivo, ou ele concorda com os dois substantivos ou mais que aparecerem, ou ele vai concordar somente com o substantivo mais próximo dele. O substantivo mais longe dele, eu não posso fazer essa concordância, eu não consigo fazer essa concordância. É errado fazer essa concordância. Na segunda possibilidade, o macaco é o substantivo masculino no singular. A onça, substantivo feminino, que também está no singular. Porém, enfurecidos, aqui embaixo, ó, é um adjetivo masculino. Opa, mas está no plural. Por quê? Porque está falando tanto de onça quanto do macaco. Vocês conseguiram entender aí, meninas? Não sei se o Rodrigo também está por aí. Vocês conseguiram entender? Vocês querem que eu fale novamente, falando sobre a concordância nominal? Pode dar continuidade. Vou seguir, tá? Vale observar, então, que nesse caso entendemos que o adjetivo ele se refere a todos os substantivos. Foi o que eu falei, tanto a macaco quanto a onça, que o antecedem, né, que vem antes do substantivo. Trouxe aí um lembrete que dentro da língua portuguesa, caso os substantivos a serem modificados por um adjetivo, no plural, sejam de gêneros feminino e masculino diferentes, a concordância sempre vai ser feita no masculino, tá? Então, dentro da língua portuguesa, a concordância, ela sempre vai ficar no masculino, ela não fica no modo feminino. Exemplo, as meninas do sexto ano B e o menino do sétimo ano A são encrenqueiros. Então, ó, a palavra encrenqueiros aí, ela não ficou no gênero feminino. Por quê? Porque tem um menino aqui também, diferente se fosse as meninas do sexto ano B e as meninas do sétimo ano A são encrenqueiras. Então, eu colocaria no modo, né, no gênero aí feminino. Como tem o menino, mas tem as meninas, mas o menino dentro da língua portuguesa, essa concordância, ela vai aparecer, ela sempre vai ficar feita no modo masculino. Tudo certo até aí, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se alguém no chat, ok. Então tá, vou voltar lá para a tela então. Então, tudo certo até aqui, né? Vocês conseguiram entender a questão da concordância nominal aí nesse contexto, né? Aí no próximo slide, eu trouxe um conteúdo mais extenso,
um pouquinho mais longo, para que você, né, para que você, aluno que está aí, consiga entender o assunto, é interessante relembrar simples conceitos relacionados à sintaxe. Nesse sentido, organizamos nossos pensamentos, ideias, opiniões, segundo as regras que norteiam o nosso idioma, colocando no seu devido lugar, de modo a conferir a clareza dos enunciados, ou seja, o enunciado tem que estar claro, o enunciado tem que estar assim de maneira bem clara e objetiva para o leitor. Partindo do exemplo bem prático que eu trouxe para vocês, os alunos fizeram a pesquisa. O sujeito, os alunos fizeram predicado e o complemento aí um objeto direto à pesquisa. Aí eu trouxe para vocês aí um termo mais, né, um conceito mais cheio de explicações, tá? Explicando, né, que em termos a oração ela é devidamente estruturada, a oração ela deve ser estruturada, clara e precisa, porque se ao elaborarmos uma oração, esta oração ela não for clara, ela não tiver uma precisão, o leitor ele vai ficar sem entender, não entende o que foi proposto ali, não entende o que foi colocado ali como forma de expressar a ideia dele, o objetivo dele. Então, fazendo um resumo dessa parte que eu coloquei aqui para vocês, as funções levam o nome de funções sintáticas. Então, dentro de uma oração, as funções sempre serão chamadas de funções sintáticas. Qual que é a função sintática dentro dessa oração? Análise sintática. Então, sempre que for falar sobre oração, é análise sintática, é função sintática. Por quê? Porque parte do pressuposto de sintaxe, tá? Não se pronuncia sintaxe. Já falei isso também numa aula anterior. Nós falamos sintaxe, tá bom? Cujo propósito é classificar cada palavra segundo a função desempenhada. Então, uma oração, nós vimos também numa aula passada aí, que uma oração ela não é somente uma oração. Cada pedacinho dela, cada fragmento dela, nos leva a ter uma compreensão diferente sobre a gramática, nos ensina muita coisa, nós aprendemos muita coisa, nós vamos esmiuçando cada fragmento dentro de uma oração e nós entendemos muitas coisas, nós conseguimos compreender que uma oração ela não é só feita pelo sujeito, pelo predicado. Ela tem muitas formas sintáticas, muitas funções sintáticas dentro de uma oração que muitas vezes pode parecer simples, mas não é. Por exemplo, aqui, ó, os alunos fizeram a pesquisa. Os alunos, sujeito, o predicado fizeram, e o complemento, a pesquisa, mas esse complemento já é um objeto direto. Então, dentro de uma oração, classificamos cada palavra e essa palavra tem uma função a ser desempenhada. Aí entra o sujeito, entra o predicado, entra o objeto, entra o complemento nominal, tem o vocativo, que nós já falamos sobre o aposto, e assim por diante, várias funções dentro de uma única oração. Contudo, né, em oposição a toda essa gramática, vem a função da gramática sintagmática. O que vem a ser isso, né? É aquela que é demarcada sobre o ponto de vista do linguística e que fornece subsídios mais adequados para a descrição dos elementos de forma estrutural. Sai um pouco daquela gramática, né, centralizada e passa para aquela que é mais voltada para a linguística, para a forma com que nós falamos. Para tanto, temos a nosso dispor aí os chamados sintagmas, que está um pouquinho mais adiante ali, que nós já iremos ver, que consiste em um conjunto de elementos constituídos de uma unidade. Essa unidade ela tem que ter significância, ela é significativa e mantém relações de dependência e de ordem dentro de uma única oração, organizados em torno de um elemento denominado núcleo. Então, dentro de uma oração, nós identificamos o núcleo. Ela passa de ser somente sujeito e predicado e ela tem um núcleo. E a partir daí nós vamos esmiuçando, vamos dividindo essa oração em várias funções, tá? Assim, depender do tipo de elemento que constitui o núcleo, o sintagma ele vai ser nominal, que é representado por um nome, ou ele pode ser verbal, tendo como núcleo um verbo. Então, uma oração, ela deixa de ser somente uma oração.
né? Oração, ela não vai ser só composta somente por um sujeito e por um predicado e o complemento. Ela vai ter um núcleo, ela vai ter um complemento aí nominal, ela vai ter um complemento nominal, ela vai ter um sintagma, ela vai ter aí várias significações, tá? Um dos meios mais eficazes e mais fáceis de identificar os elementos constituintes tanto de um sintagma nominal quanto de um verbal, eu coloquei aí, né? Eu achei esse modelinho aí na internet, no site, né? Bem conhecido, então não é coisa, né, aleatória. A oração. Nós temos aí a oração. Dentro dessa oração, a oração, qual é que é a oração? Aquela aluna obteve ontem um resultado espetacular. É uma oração. Aquela aluna obteve ontem um resultado espetacular. Mas olha quanta informação tem dentro dessa oração. O que seria esse sintagma nominal dentro dessa oração? O determinante é aquela aluna, está determinando alguém. Qual é o nome? A aluna, né? Essa aluna não tem nome. Então, nós temos aí o sintagma nominal, porque está dando nome. Aquela. Deixa eu achar aqui a canetinha. Aquela. E aluna. Esses dois aqui fazem parte do sintagma nominal. Um é o determinante, determina a pessoa aqui em questão, que é aquela aluna. Então, esses dois termos, eles fazem parte do sintagma nominal. Lembrando que aí nós temos uma oração, que até então nós poderíamos ver ela somente como uma oração simples, mas não. Dentro dessa oração, nós encontramos o sintagma nominal. Aí nós vamos encontrar o sintagma verbal. Aonde que está esse sintagma verbal? Né? A partir de onde? Obteve. Olha aí. Está muito torto. Obteve. Ontem. Obteve é um verbo, né? Do verbo obter. Obteve, no pretérito. Elemento modificador de advérbio, né? Ontem. Mas tem também o sintagma nominal 2. Por quê? Porque aqui aparece o 1. Sintagma nominal 1. Aquela e aluna. É o determinante no início da oração. Sintagma nominal faz parte do complemento dessa oração, mas é mais para o final. Sintagma nominal 2. O que que é? O 1, né? Um artigo aí indefinido. O resultado e um elemento modificador que seria o quê? O adjetivo. Então, nós fazemos análise desta oração. Então, ó, o sintagma verbal, esse sintagma nominal aqui, junto com o elemento modificador, junto com o nome e o determinante, e o elemento do advérbio aqui, eles fazem parte do sintagma, do sintagma verbal. Nós dividimos esta oração, né? Nós dividimos a nossa oração, ficou de um lado, do nosso lado aí, nominal, sintagma nominal, o determinante aquela, o nome seria aluna, faz parte do sintagma nominal. E o sintagma verbal? Partiu do verbo, identifiquei o verbo, eu já tenho meu sintagma verbal, meu ponto de partida ali para fazer, para descobrir as funções das outras palavras que tem dentro dessa oração. Eu identifiquei o verbo, preciso identificar o meu verbo dentro da oração. Eu identifiquei esse verbo, então é ali que eu vou começar a fazer a análise das funções sintáticas dessa oração. No sintagma nominal, eu encontrei o determinante, que é aquela. Encontrei o nome. Nesse caso, o nome aqui é aquela menina, aquela aluna. Eu não poderia colocar um nome aqui, porque aquela Priscila, não dá sentido. Lembra que a nossa oração ela tem que ter sentido, tem que passar um sentido para quem está lendo.
Aquela aluna, não. Aquela Priscila, não. Então, eu vou colocar aquela aluna, aquela professora, aquela menina, aquela garota, aquela mulher, qualquer referência feminina para concordar com aquela, tá? Achei isso, encontrei, identifiquei aí o determinante, né, da minha oração. Deixa eu apagar um pouco, está muito confuso. Encontrei o determinante da minha oração e encontrei o nome, né, um suposto nome para a pessoa a qual estou fazendo referência dentro da minha oração, então é um sintagma nominal, porque está falando sobre nome, né, nominal, está fazendo referência aí. Então, aquela e a aluna fazem parte do sintagma nominal. Quando que eu vou encontrar, como que eu identifico o sintagma verbal? A partir do verbo. Dentro da oração, identifico o verbo. Ele está conjugado, ele não está? É um verbo? Tem um verbo ali, a partir dali, então todo o restante vai fazer parte do sintagma verbal. Só que dentro do sintagma verbal, também pode aparecer um sintagma nominal, que vão ser aí, aparecem como determinante, o artigo indefinido, o nome. O que que é, né? Apareceu, ó, aquela aluna obteve ontem um resultado espetacular. O que que ela obteve? Um resultado. Então, o resultado é um nome de algo que ela conseguiu. E o espetacular é o adjetivo desse resultado. O adjetivo aqui, o espetacular, não é a aluna, não está fazendo referência à aluna, mas está fazendo referência ao substantivo mais próximo aí dele, que é resultado. Deixa eu apagar. Então, toda oração, né? Toda oração, ela deixa de ser vista somente como uma oração. Toda oração, ela deixa de ser vista somente como uma oração. A partir do momento que nós conseguimos fazer essa análise de funções sintáticas, nós deixamos de enxergar a oração somente como forma de sujeito e predicados apresentados. Nós fazemos essa análise, né? Fazemos essa análise sintática, nós chamamos de análise sintática. Então, quando falarem, né? Quando cair numa avaliação, numa prova aí, faça análise sintática da oração abaixo. É esse esquema que está sendo solicitado. É toda essa, como que eu posso? Essa estrutura que deve ser feita. Encontrar o determinante, encontrar o nome. Tem nome na oração? Está fazendo referência a algum substantivo? Independente se é um substantivo próprio ou não. Eu encontrei o sintagma nominal. Não consegui encontrar, mas eu encontrei o verbo. Então, demarca a oração, né? Faz aí uma barrinha separando, né? Não torta como essa que eu fiz, mas faça uma barrinha separando. Por quê? O que vier depois do verbo faz parte do sintagma verbal, e o que vier antes do verbo faz parte do sintagma nominal. Essa é a proposta, essa é a análise que nós temos que fazer dentro de uma oração, análise sintática. Então, mais uma vez repito, quando aparecer em uma avaliação, em um questionário, faça análise sintática das orações abaixo, da oração seguinte, da oração apresentada, independente de que forma que vai ser aí o enunciado proposto, o que vocês devem fazer é isso, é encontrar o sintagma verbal e sintagma nominal dentro da oração. Aquela aluna obteve ontem um resultado espetacular. Se eu não trouxesse essa estrutura pronta aqui, né? Eu pedisse para vocês identificarem de onde poderíamos partir para o sintagma verbal. Onde estaria o verbo? Aqui em obteve. Então, daqui para frente, tudo que vier vai fazer parte do conjunto do sintagma verbal. Vai fazer parte aqui do sintagma verbal. Só que dentro dele vai aparecer um elemento que modifica esse conceito. Também aparece um sintagma nominal 2. Então, dentro de uma oração, pode ter o sintagma nominal 1, sintagma nominal 2. Tem o determinante também, tem o nome e tem um elemento modificador, que nesse caso é um adjetivo. Ele deixa de ser um advérbio aqui embaixo e deixa de ser o adjetivo.
E o adjetivo ele está fazendo referência ao substantivo mais próximo, que nesse caso, o substantivo aqui mais próximo dele é resultado, e não aluna, que né, foi o que foi falado no slide anterior aí, tá bom? Aí, no nosso último slide hoje, meninas e meninos, deixa eu fechar aqui. Difícil hoje. Aí. No nosso último slide, eu não coloquei o conteúdo todo, porque senão iria ficar muita coisa, porque o conteúdo da crase ele é bem, né, bem complicadinho. Assim é possível identificar o sintagma verbal, nominal e o verbal com seus respectivos elementos. Contudo, ressalta aí que vale, né, ter algumas considerações. O pronome demonstrativo, aquela, bem claro aí, aquela, ele atua como elemento determinante, ora situado no sintagma nominal primeiro. Já no sintagma verbal, o advérbio de tempo, que está falando sobre ontem, né? Se fosse ontem, hoje, anteontem, amanhã, é de tempo, é um advérbio de tempo. E o adjetivo espetacular, eles são situados no sintagma nominal segundo, que eles atuam como elementos modificadores desta oração. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui os dois slides. Ai, não vou conseguir. Não vou conseguir porque ele está bem grande a letra aqui. Então, ó, aquela que aparece, que inicia a oração aí, aquela é o elemento determinante dentro dessa oração. E faz parte do sintagma nominal. E o sintagma verbal, o advérbio de tempo, o adjetivo e o sintagma nominal, eles estão atuando como elementos modificadores. Mas eles são elementos modificadores? São, mas eles fazem parte do sintagma verbal. Eles não são somente um sintagma nominal, como aquela e aluna. Eles fazem parte do sintagma verbal, do conjunto do sintagma verbal. Então, dentro do sintagma verbal, me abre espaço, me permite para que eu encontre elementos modificadores, para que eu encontre elementos determinantes, para que eu encontre elementos modificadores como adjetivo, como advérbio, como pronomes. Todos esses podem aparecer aqui dentro do sintagma verbal. No primeiro termo aqui da oração, o pronome é aquela, tá claro, né? Mas aqui é um pronome definido, aquela. Mas aqui, determinante, é um pronome definido, né? Um resultado. Não sei qual é esse resultado, não tenho conhecimento desse resultado. Tudo certo até aí? Alguém para dar uma luz? Priscila, Oi? essa parte eu achei um pouquinho mais complicado, mas tá indo, tá dando para entender mais ou menos. Então, Marisa, deixa o meu som, eu vou só desligar aqui o ventilador, que hoje ele não tá, que eu tô ficando meio surda já. Só um minutinho, tá? Prontinho, voltei. Acho que agora eu consigo entender melhor. Marisa, por isso que eu já não enchi, né? Vou dizer assim, com muito conteúdo, porque eu sei que é um conteúdo mais complicado. Então, hoje o conteúdo eu não coloquei nem atividade, justamente para que, se houvesse necessidade, de nós voltarmos na explicação. Por isso que está assim, deixei 10 slides da crase, 10 slides desse, dei uma enxugada o máximo que eu poderia,
para também não deixar de vocês terem o conteúdo necessário, mas com propósito, porque eu sabia que complicaria um pouquinho. Então, se você achar que é necessário, nós temos ainda 14 minutos de aula, eu volto lá, explico novamente, sem problema nenhum. Se você puder voltar um pouquinho, então eu agradeço. Tudo bem. A parte do sintagma nominal, Isso mesmo. então tá bom. Obrigada. Nada, imagina. Essa parte de modificação aqui dos substantivos, você conseguiu compreender bem, Marisa? Ou quer que eu fale novamente? Não, essa parte aí eu consegui sim. Ah, então tá bom, então. Ó, vou começar, então, do slide do penúltimo, o 8º slide, tá? Tudo bem. Então, ó, quando nós analisamos aí, né, a oração, os alunos fizeram a pesquisa. Se fosse só para fazermos a análise dessa oração normal, né? Analise a oração, encontre o sujeito e o predicado, como que nós fazemos no dia a dia em sala de aula, né? Encontre o sujeito e o predicado da oração seguinte. Aí o aluno vai lá e identifica o sujeito e a oração. Perdão, identifica o sujeito e o predicado. Pronto. Só que dentro da gramática, nós temos que ter o quê? Fazer o quê? A análise sintática. Por que análise sintática? Porque ela vem de sintaxe. Nós aprendemos isso, acho que na nossa primeira aula. Então, a análise sintática, ela tem que ser feita de que maneira? Daquela forma estrutural que apresentei para vocês no penúltimo slide. Nesse penúltimo slide aqui. Que é essa análise aqui, ó, né? É representada aí por um sistema, né? Nesse caso, esse sistema aí é chamado de sistema arbóreo. A oração. Então, dentro desta oração, eu não sei se eu... Dentro desta oração, nós temos aí a oração. Qual que é a oração? A oração é essa. Aquela aluna obteve ontem um resultado espetacular. Essa é a oração. Aí, nós temos que fazer a nossa análise sintática. E como que nós fazemos essa análise sintática? O que seria essa análise sintática? Essa análise sintática, ela seria o quê? Seria encontrar o sintagma verbal, perdão, o sintagma nominal. Nós temos que encontrar aí o sintagma nominal e o sintagma verbal. Nós temos que encontrar o sintagma nominal dentro desta oração e nós temos que encontrar o sintagma verbal. A oração é essa aqui, ó. Aquela aluna obteve ontem um resultado espetacular. Essa é a nossa oração. Aí, dentro desta oração, nós temos que fazer análise sintática. Vou tentar fazer aqui um AS, tá? Aí. Análise sintática, é isso que nós temos que fazer. E como que nós fazemos isso? Identificando o sintagma nominal. Nesse caso aqui, é o pronome, aquela. É esse pronome aqui. O porquê que ele é determinante? Porque é ele quem determina o restante da minha oração. A minha oração vai ser baseada em cima de um determinante, aquela aluna. Então, o aluno aqui seria o nome da pessoa, né? Mas ela não está representada por um nome, ela está representada como uma aluna, como a figura de uma estudante. Mas o aquela é o determinante, porque através dela eu vou conseguir compreender. Porque se eu travo aí, né? Eu separo a minha oração e pergunto: quem obteve ontem um resultado espetacular? Aquela aluna. Então, ele é o determinante, aquela aluna é o determinante principal.
ele é o sintagma nominal. Por quê? Porque está dando nome, está dando referência. Mas como que eu não sei, né? Eu não consigo identificar o sintagma nominal. Como que eu vou saber? A partir do verbo. Vai localizar o verbo dentro da oração. Você localiza o verbo dentro da oração, pronto. A partir dali, do verbo adiante, o que vier vai fazer parte do sintagma verbal. O que vier depois do verbo vai ser um sintagma verbal. E o que vier antes do verbo é o sintagma nominal. Aí, dentro do sintagma nominal, você precisa identificar o determinante. O que é esse determinante? É quem vai responder a minha pergunta do complemento desta oração. Quem obteve um resultado espetacular? No caso, ontem. Quem obteve? Aquela. Então, aquela é o determinante do todo o restante da oração. Mas eu preciso identificar também o nome. Nesse caso aqui, aquela aluna. Por quê? Porque se eu não colocar aquela aluna, também não vai ter sentido a minha oração. Se eu só responder aquela o quê? Aquela pessoa, aquela mulher, aquela menina, aquela estudante, aquela professora, aquela senhora, aquela criança, não vai me dar. Se eu colocar só aquela, me abre espaço, me oportuniza a pensar, imaginar 1001 possibilidades dentro do gênero feminino. Por quê? Porque o pronome aqui, ele está no feminino, termina no A, né? Então, eu vou poder imaginar 1001 pessoas, 1001 situações no gênero feminino para complementar esse aquela. Por isso que tem que ter aqui a pessoa, o substantivo aluna. Marisa, conseguiu entender? Marisa e demais pessoas que estão aí. Priscila, deu para entender sim. Deu Obrigada, para viu? entender? Deu sim. Então tá. Vou fazer melhor agora, tá? Deixa eu só apagar aqui. Faço um monte de rabisco, depois eu fico sofrendo para poder apagar. Apresentei essa oração para vocês. Trouxe essa oração aí, vocês nunca viram ela, é a primeira vez. Eu peço para vocês e vocês identificarem o sintagma verbal. Faça a análise sintática dessa oração, melhor dizendo, faça a análise sintática da oração apresentada. Lembra sempre, primeira coisa, identifica o verbo. Primeira coisa a se fazer, identificar o verbo. Daqui é para ser a primeira, tá, gente? Faz de conta que tá bonitinho. Identifiquei o verbo. Dali por diante vai ser tudo mais fácil. Eu identifiquei o verbo, eu vou fazer aí, vai fazer aquela marcação, né? Pega aí a chave, colchetes, parênteses, seja lá o que for, e faz a marcação. Tudo que vier depois do verbo vai fazer parte do meu sintagma verbal. Então, eu identifiquei o verbo dentro da oração, o que vier depois dele vai ser o sintagma verbal. E o que vier antes é o sintagma nominal. Só que, dentro do sintagma verbal, vai aparecer modificadores que são advérbios, são adjetivos, são pronomes, são sintagmas nominais. Por quê? Porque dentro desse sintagma verbal, eu também posso me perguntar. Dentro do sintagma verbal está: obteve ontem um resultado espetacular. O que foi espetacular? O espetacular é um adjetivo, né? Faz parte aí do adjetivo, está enaltecendo algo, está elevando algo. O que foi espetacular? O resultado. Então, o resultado me dá o sentido de nome, de algo. Então, dentro do sintagma verbal, aparece aí o nome, um elemento modificador e um determinante. Eu sempre vou me fazendo perguntas. O que foi? Quem foi, né? Quem é o resultado? Ele é um resultado? Quantos resultados apareceram? 1, 2, 3. O que a oração me mostra? 1. Então, esse 1 é determinante. Então, dentro do sintagma verbal, tenho elementos modificadores, tem o sintagma nominal 2. Por que 2? Porque no início da oração apareceu 1. Tem o nome e tem o elemento modificador, que seria, no caso, o adjetivo. Então, a chave aí
para fazer essa análise sintática é você identificar o verbo. Você conseguiu identificar o verbo dentro da oração, você consegue desenvolver o restante da análise sintática, que é ao ponto de partida aí para poder fazer desenvolver toda a estrutura da análise, né? Porque aí, ó, voltei lá no último slide. Assim é possível identificar o sintagma nominal e verbal, com seus respectivos elementos, né? Todos aqueles elementos que aparecem, uns fazem parte do sintagma nominal, no caso do sintagma nominal ali, é o determinante e o nome, e do sintagma verbal, quais são? O sintagma verbal fazem parte o verbo, que é o principal, o elemento modificador de tempo, que no caso é o advérbio, o ontem, o sintagma nominal, vai aparecer um determinante, aparece um nome e aparece um adjetivo, que está falando sobre o resultado. Lembrando que espetacular aí não é não é que a aluna era espetacular. Qual que é o substantivo mais próximo desse adjetivo? O resultado. Então, o resultado faz referência a espetacular e vice-versa, tá? Demonstrativa aquela, atua como elemento determinante situado no sintagma nominal, primeiro. Já no sintagma verbal, o advérbio de tempo e o adjetivo, eles são situados no sintagma nominal segundo, como elementos modificadores, porque eles modificam o sentido da minha oração, eles me permitem fazer perguntas, então eu consigo modificar o sentido aí, eu consigo abre espaço para que eu pergunte, né? Que eu faça essas perguntas, essas inferências. Quem teve resultado? O que foi espetacular? O resultado. Quantos foram esses resultados? E quando foram? Ontem. Então, a aluna obteve ontem um resultado espetacular. Eu identifiquei o verbo, eu fiz essas possíveis possibilidades de perguntas, pronto, eu consegui fazer a minha análise sintática acontecer dentro da oração. Ficou claro agora, Marisa e demais pessoas aí? Tudo certo? Para mim ficou sim, Priscila. Obrigada, viu? Imagina, Marisa, imagina. Eu fico feliz que você tenha compreendido. Essa é a proposta, né? Ter dúvida, pode falar, nós estamos aqui para isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Alguma dúvida, meninas? Alguma questão? Tudo certo? Hoje eu não me estendi muito, meninas. Eu já tinha até conversado com a Mayara desde ontem. Hoje também não estou, continuo não estando muito bem de saúde. Ontem tive que fazer uma visita ao pronto-socorro, passei algumas horinhas lá, então assim, eu peço até desculpa, né? Se não estou conseguindo passar a informação da maneira mais clara e objetiva possível, mas estou aqui, com a graça de Deus, estou me aguentando aqui, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entrem em contato, por favor, tá? E na terça-feira eu espero por vocês. Mais uma vez reforço o pedido de desculpa aí, mas por conta da demanda de serviços, né? Do meu primeiro emprego, eu vou tive que fazer essa mudança na nossa última aula, tá bom? Então, acho que está tudo claro para vocês, né? Ninguém tem alguma dúvida, podemos encerrar nossa aula hoje e eu disponibilizo as atividades para vocês lá no grupo. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão para fazer? Nada? Então, gente, eu encerro a nossa aula de hoje, tá bom? Agradeço a participação de cada um aqui. Fico feliz, né? E que Deus nos abençoe aí para os próximos encontros. E reforço que estou à disposição. Boa noite, Lucila. Boa noite. Qualquer dúvida, né? Depois deixem lá, não quiserem colocar lá no grupo, mandem para a Nayara, mandem para a Nayara lá o feedback das aulas, tá bom? Que isso é importante
não só para nossa, né, para o nosso grupo, mas para nós acertarmos aí onde é necessário, né, ver o que precisa ser pontuado aí, tá bom? Agradeço de coração a companhia de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigada. Encerra a aula por hoje. Boa noite, Patrícia. Obrigada. Obrigada mesmo. Agradeço de coração. Com fé em Deus, logo estarei firme, tá bom? Terça-feira eu prometo que estarei tinindo aqui, tá? E agradeço mesmo. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Vou fechar aqui, tá? Muito obrigada. E vou disponibilizar lá no grupo o conteúdo de hoje, o material de hoje. E até sábado eu disponibilizo as apostilas de questionário, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite.